Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Café de Valor, onde nós discutimos como ganhar 10 mil reais por mês como engenheiro ou arquiteto. Eu sou Leandro Covacho. Eu sou a Viviane Carvalho. E hoje vamos discutir, em um novo formato, quais são as áreas onde vão os profissionais da arquitetura e engenharia. Existem duas áreas que os profissionais vão principalmente, os engenheiros e arquitetos, que são projeto e execução. Porém, existem outras áreas ou não existem outras áreas de atuação? Existe, total, super existe. Existem várias outras áreas de atuação que são pouco divulgadas, na verdade. Além de projeto e execução, para onde vai a grande maioria, tem áreas de patologia, de inspeção predial e outras especialidades, capacitações, e dentre essas capacitações subnichadas, nós temos a área de laudos de avaliação. Mas o que acontece é que poucos profissionais sabem a respeito e isso não é falado na faculdade, que é onde está preparando os profissionais para o mercado realmente. E isso acaba afetando a carreira dos profissionais. Legal. Saber. Agora, para ingressar na área de laudos de avaliação, para trabalhar com laudos de avaliação, como que é uma coisa que as pessoas costumam perguntar, as perguntas que mandam para a gente, como começo, é uma das maiores dúvidas, como que eu faço, por onde vou, tem barreiras de entrada, tem pouca informação sobre isso no mercado. Quais são as barreiras que existem para atuar com laudos de avaliação? A principal barreira de todas é a desinformação. Como nós comentamos, a desinformação acaba já barrando porque a pessoa nem conhece as portas de entrada. Existem vários setores de atuação que, como eu disse, poucas pessoas conhecem, e cada setor tem a sua, vamos dizer, barreira específica que muitas vezes impede a pessoa de ir sozinha. Ela precisa muitas vezes de um guia para dizer para ela, olha, cuidado para não cometer esse erro técnico aqui, que você vai ser barrado na porta, cuidado. Então, dentre essas questões, nós temos aí os setores dos bancos, os setores judiciais, temos as licitações e temos os setores para clientes particulares ou parcerias com advogados, que estaria ligado ao judicial ainda, e parcerias com construtoras incorporadoras. E cada um desses setores guarda uma oportunidade grande em termos de faturamento. Mas cada um deles também tem a sua forma específica de trabalhar. Por exemplo, os bancos, eles têm as suas barreiras, que qual seria? Você precisa de um credenciamento. É uma barreira, na verdade, é uma barreira muito boa, porque se você passa por ela, você tem aí, na maioria dos bancos, em 90% deles, você tem 5 anos de contrato. Alguns traz 2 anos, mas é raríssimo. Nós temos, a maioria das vezes, 5 anos de contrato. Então, imagina, você não é concursado, você é credenciado do banco, mas você tem uma estabilidade muito maior do que ficar tentando manter a sua rotatividade ali de projeto, ter que ficar disputando projeto, correndo atrás. Então, quando para você poder entrar nos bancos, você precisa apresentar uma pasta técnica, e essa pasta técnica, muitas vezes, você precisa ser guiado para apresentar. Por quê? Tem todo um roteiro para apresentar os documentos, a parte burocrática, a parte de qual deve ser o objeto social do CNPJ, da empresa. Muitas pessoas não sabem, inclusive isso a faculdade também não treina você para vamos dizer, ter um CNPJ, para você ter uma empresa, para você atuar como empresa. Treina você para fazer o que é de engenharia, o que é para fazer de arquitetura, mas não te ensina a empreender. Então, a área de laudos de avaliação é uma área que te permite fazer isso, mas muitas vezes você precisa de alguém segurando a sua mão para falar, olha, abrir empresa é assim, coloca objeto social assim, faz uma RT desse jeito e um laudo de avaliação, todo esse processo. Na verdade, acho que um problema de todas as engenharias, né? Me aconteceu também na minha carreira. Eu estou ligado na área de arquitetura e engenharia civil, porém, também não aprendi esse tipo de coisas na faculdade. Mas então não é só no Brasil. Não. eu não tinha comentado que eu não era do Brasil, mas vou deixar com a dúvida. Agora, pelo que você falou, ou seja, bancos é uma boa maneira de começar, é melhor começar por licitações, é bom começar por outra área, qual que você prefere para começar? Eu
Viviane, prefiro, tanto é que foi por onde eu comecei, começar pelos bancos. Mas claro que depende de onde você quer chegar e a velocidade que você quer chegar. Acho que isso vai determinar o ritmo das coisas aí. Porque você pode começar de duas formas simultâneas também. Você pode começar por bancos e judiciais, por bancos e parcerias com advogados, se você quiser ir numa velocidade mais rápida em relação ao faturamento de 10 mil reais. Ou você pode começar pelos bancos, porque uma grande questão é a insegurança, né? Muitos profissionais têm insegurança, têm medo. Então, se preparar, montar uma pasta técnica, começar pelos bancos e depois dos bancos você ir adquirindo uma demanda. É até bom que no primeiro, segundo, terceiro mês não chova uma demanda na sua cabeça para você não ficar desesperado e não fazer... não errar, né? Então, porque nós estamos falando em termos de dinheiro, a avaliação vai envolver a avaliação de um bem, então não dá pra brincar. Mas, com as ferramentas certas, com o direcionamento certo, a pessoa ela se sente segura e percebe que é técnica, ela vai seguir aquilo ali e ela vai conseguir cumprir os requisitos. Então, ela pode entrar para o banco, começar a trabalhar, se sentir mais segura, ampliar regiões, ampliar atividades e depois, se ela quiser, ela pode ir começando a se apresentar até com mais argumentação, com mais capacidade argumentativa, após estar mais dentro da área, fazer parcerias com advogados, porque advogado vai querer a sua capacidade argumentativa, é isso que advogado trabalha. Mas isso na área, isso falando para já da área judicial. Agora, começando, você fala, é melhor começar pelos bancos. O banco tem uma boa demanda, então, para começar. Sim, tem uma agora, para começar. Tem alguma outra vantagem? Dá para complementar? Por exemplo, eu sou um profissional da área e eu quero começar, mas eu estou trabalhando trabalho com carteira assinada. Uhum. Posso começar a trabalhar com laudos de avaliação também? Como existe a possibilidade de complementar para, por exemplo, eu não quero... Dá para ganhar 10 mil reais por mês, ou até mais. Mas estou ganhando 3 mil, sou um profissional que ganha em torno de 3 mil reais por mês, sou um arquiteto engenheiro ganhando 3 mil reais por mês. Eu quero chegar nos 10 mil, mas não quero abrir mão do que eu tenho até agora. Eu consigo complementar com laudos de avaliação para chegar nos 10 mil e eventualmente, gradativamente, chegar nos 10 mil e depois me dedicar exclusivamente para trabalhar com laudos? Sim, totalmente. Por isso, o que eu diria a respeito disso? Sim, com certeza. Na verdade, nós trabalhamos com o que nós temos no mercado hoje, com o que nós temos agora disponível, os editais que estão abertos, né? Edital do Banco do Brasil, BNDES, tem vários outros editais que a gente sempre está falando sobre. Mas se o profissional ele já tem um trabalho e já vem construindo uma carreira e realmente grande parte ganha em torno de 3 mil reais, 3 e pouco, no máximo 4, muitas vezes ele pode começar a fazer os laudos de avaliação, se credenciar para os bancos, começar a trabalhar com os laudos de avaliação, começar até pelos simplificados para não tomar tanto tempo dele, já que ele já é CLT, e fazer as vistorias no fim do dia, no comecinho, ou se for na própria cidade, né? Ou se fizer numa região, que é o que eu sempre recomendo, uma região maior, faz no sábado, pode fazer vistoria no sábado, se tiver esse jogo de cintura para ligar, agendar, liga na sexta-feira, agenda. Por exemplo, o BNDES tem uns laudos simplificados de R$450. A Caixa, que a Caixa sempre... A gente nunca sabe quando... O simplificado do BNDES é de 450. Desculpa, Banco do Brasil! Simplificado do Banco do Brasil, R$450. Simplificado do BNDES, R$1.450. Então é só uma diferença. E a Caixa, que eu sempre cito, que vocês precisam estar prontos, né? Porque a gente nunca sabe quando abre, nunca sabe, não tem uma prévia. Você tem que estar pronto, porque se não estiver pronto não consegue, não dá tempo, simplesmente não dá tempo. Ou faz correndo, manda coisa errada e aí já de cara na porta, perde o trabalho, né? Mas o que é importante é você saber que se você fizer, por exemplo, a demanda do Banco do Brasil, se você tiver ali mais 4 mil reais no final do mês, 5 mil reais com o banco, ou somando demandas de 2 bancos, você vai dar um plus, que na verdade você vai estar fazendo a vistoria às vezes no sábado, e você consegue complementar a sua renda ali com uns 4, 5 mil reais,
que junto com o seu trabalho do mês inteiro como CLT, na verdade já é mais que o seu trabalho do CLT. Você juntando, você já engorda o seu faturamento. Ou seja, se eu tenho um serviço, vamos arredondar para R$1.500, Tá. o serviço do BNDES. São R$1.500 cada lado simplificado Isso. do BNDES. Ou seja, 4 lados, se eu não faço mal as contas, são R$6.000. Eu estou ganhando em torno de R$4.000, que acho que é mais ou menos isso que ganham hoje os profissionais. 3, 4, dá para chegar nos 10.000. Ou seja, fazendo um serviço, um lado simplificado, por fim de semana, dá para complementar e chegar nos R$10.000. Totalmente. Só com a demanda do BNDES. Do BNDES. Agora, esse serviço, como é que chega para o profissional? Como que você recebe o serviço? Certo. Antes disso, eu só queria complementar algo que é importante a gente trabalhar com segurança, né? E com o que nós temos. Então, o que é importante? Eu oriento que aproveite os 2 editais que tem abertos agora, porque se as demandas oscilam, você mantém o seu faturamento de R$10.000, tá? Então, eu sempre vou orientar isso. Em relação... Mas, agora, você falou uma coisa, uma pergunta que fizeram esses dias para a gente. Como que está já tendo demanda o BNDES agora nesse momento? O que está acontecendo? Eles estão convocando as pessoas para eles soltarem a demanda. Então, saíram aí 2 listas, vai sair a outra em setembro. E não sabemos depois como é que, até onde vai. Mas é claro que se o banco está soltando lista de profissionais, está convocando profissionais, é porque tem demanda, não é? A gente não está falando de um banco pequeno, a gente está falando de um banco grande. Então, se ele está fazendo todo esse trabalho, toda essa burocracia, imagina, eles corrigem todos os laudos que são enviados, estão demandando equipe para fazer isso, é claro que tem demanda. Então, como também tem a questão de estar ligado, o BNDES estar ligado à infraestrutura do Brasil e tal, de um tempo para cá, isso vai influenciar em desapropriações, em N situações que vai envolver mais do que nunca hoje o profissional habilitado a fazer laudo de avaliação. Mas nós não temos a previsão exata de quando vai. Tem um burburinho aí, mas prefiro trabalhar com o que a gente tem de certeza. Agora, voltando para a pergunta inicial. Como chega? Por que é vantajoso trabalhar com laudo? Qual que é a vantagem que tem em relação ao recebimento do serviço? Essa é maravilhosa, porque você não tem que correr atrás do serviço, ficar correndo atrás do cliente, não é você que vai atrás do cliente, porque você está trabalhando com outro nível de consciência, você está trabalhando com um nível de consciência em que o cliente precisa de você. E ele não precisa diretamente de você quando a gente fala em bancos, mas ele precisa da casa dele. Para ele ter a casa dele, quem aí, né, quantos % do Brasil consegue comprar uma casa à vista? Então, ele precisa do financiamento, e isso não vai acabar, todo mundo vai continuar precisando de financiamento. Então, eles vão no banco, solicitam um serviço, e esse serviço é demandado para os engenheiros que são credenciados. Ou seja, o e-mail, chega o serviço para você por e-mail. Então, chega por e-mail para você, você baixa e começa a realizar o serviço. Então, aquele desgaste de disputar projeto, de fazer leilão praticamente de preço do seu projeto. Isso é um baita de um alívio, na verdade. E você, como você fez para começar, quando você começou, que outras perguntas que costumam chegar, como você começou, Viviane, na área de laudo de avaliação? Você começou pelos bancos? Você que recomenda começar pelos bancos? Sim, eu comecei pelos bancos. Na verdade, foi uma baita virada de chave para mim, porque eu trabalhava há algum tempo com um projeto e tinha parceria para trabalhar com projeto e tinha uma rotatividade ali de projeto, mas tinha uma amiga minha que já trabalhava com laudo de avaliação. Eu tive a graça de conhecer alguém que já trabalhava, porque senão, gente, eu teria ficado para trás. E aí eu conheci a Thaisa, minha grande amiga, que falava: Vivo, mas você tem tudo a ver, vai pra essa área, você é super técnica e tal. E eu ficava, mas será, né? E de repente eu falei, não, vamos lá, né? Corajosa que sou, vamos lá. Aí eu fui, preparei a documentação, preparei a pasta técnica, mas investindo muito em assessoria, porque era assim, impossível fazer sozinho isso. E preparei todo esse material, enviei na época pro banco. E
E continuei com os meus projetos. Só que... Isso, mas como foi essa transição? Porque você não é que você se formou, ou sim, você se formou e caiu de paraquedas na área de laudo de avaliação. Eu me formei e fiquei trabalhando com projetos. Eu já fui trabalhar, eu tinha uma veia empreendedora já, eu queria trabalhar com projeto, home office e tal, depois abri escritório e comecei a trabalhar com projetos. Mas era um desgaste muito grande, porque por conta de toda lidar com cliente, te ligando fora de hora, passeando na loja e querendo que você mande, te mandando print o tempo inteiro, te solicitando no fim de semana, a tia deu uma ideia, quer trocar a ideia que você deu. Então, assim, várias coisas assim são complicadas quando a gente fala engenharia e arquitetura, cada um na sua especificidade. Mas eu, diante desse cenário, com uma forma que eu precisava ganhar mais também. Porque com o projeto, na época, por mais que eu fizesse, até a noite que eu fizesse, o máximo que eu tava conseguindo chegar era em 4 e pouco. Quando muito, assim, nossa, sucesso, 5 mil reais. Quando eu tava no céu, mas assim, exausta. Então, eu precisava de algo que a médio e longo prazo, quando eu fosse pensar em dar outros passos na minha vida pessoal, eu conseguisse viver e trabalhar, e não só trabalhar na vida, né? Ou seja, você estava na área você se formou como arquiteta, você começou com a área de projeto, e você entrou na área de laudo de avaliação porque a Thaís. Por a Thaís. Mas você foi para a área de laudo de avaliação por quê? Para ter um complemento de renda, para o aumento do faturamento, aí depois você viu uma tranquilidade. É porque através dela, ela me contou que era uma área rentável. Então, que eu poderia ganhar mais do que eu estava ganhando trabalhando com projeto e com menos estresse e menos desgaste, menos cansaço, né? Seria super fácil? Não, nem tudo leva tempo, né? Até a plantinha para crescer leva tempo. Então, assim, é uma construção. Mas eu percebi que o tempo que eu levaria para ter um faturamento alto em relação ao que eu tinha era muito menor. Vamos dizer que em um ano eu atingiria o que eu queria em termos de faturamento, aí 10 mil reais, que na área de projeto, talvez, trabalhando muito, eu levaria aí 8 anos, 9 anos. Como você percebeu isso? Você... Assim, a Thaís te falou, e você ao pouco começou a preparar a documentação. Você começou pagando assessoria. Você começou pelo banco. Qual banco que você começou? Eu comecei pela Caixa. Na época tinha aberto o edital, então eu comecei pela Caixa. E comecei a fazer os laudos de avaliação. Percebi que realmente era aquilo que tinha sido colocado para mim, em termos de faturamento, porque comecei a trabalhar com laudos e isso já impactou definitivamente a minha vida, nunca regrediu. Mas por quê? Como foi essa chegada? Como você percebeu? Você começou a receber serviço? Quanto serviço? Em que valor? Eu comecei a receber serviço pouco tempo depois, em torno de quando eu tinha mandado a pasta técnica, 6 meses depois, mais ou menos, eu comecei a receber serviço. E naquele momento justo eu estava finalizando meus projetos e os serviços começaram a chegar em torno de 30 laudos de avaliação ao mês. E isso impactou absurdamente, porque 30 laudos de avaliação, embora ali no começo eu estivesse investindo muito em assessorias, em ajuda para fazer tudo bem feito e consistente, mas o que eu estava investindo... Mas por quê? Quanto era o valor ou quanto continua sendo o mesmo valor? Qual era o valor do serviço e continua sendo o mesmo valor? Era um pouquinho menos, eu acho que era 420 e poucos. Não lembro exatamente quanto era a ordem de serviço na época. Hoje, da Caixa, tá R$430 a ordem de serviço. De um laudo simplificado? De um laudo simplificado. Mas 30 vezes 430, a gente tem aí já mais de 12 mil reais. São... VCTI são 4 mil... A gente tem mais de 12 mil reais. São mais de 12 mil. Então, pra quem estava ganhando ali, sofrendo pra ganhar 4,5 ali, 4 mil reais, quando você vai pra 12, poxa, nossa, o carro que você queria comprar, você vai conseguir, você vai conseguir mudar de casa, comprar as coisas do seu jeitinho, né? Então, é uma baita diferença. E esse complemento com o projeto, como que foi? Porque na época você estava trabalhando com o projeto.
Isso. No meu caso foi talvez um pouco diferente da maioria, porque no meu caso eu estava trabalhando com um projeto e, por Deus, os projetos estavam chegando no final. Eu não sei o que ia acontecer depois, entendeu? Eu não sei se ia vir mais projeto, tava fechando os meus projetos. Então, assim, o que eu ia viver 4 meses depois, não sei do que eu ia viver, entendeu? Então, foi na hora certa. Quando saiu isso, eu tava fechando os projetos e justo eu tinha acabado de terminar um namoro de 8 anos. Né, não, faz parte da história. Posso acreditar nessa parte. Mas assim, então, querendo ou não, além disso, eu estava num momento mais frágil, tinha que lidar com toda a questão burocrática, mas ao mesmo tempo, aquilo deu uma virada. E, na verdade, depois disso, nada foi como era antes. Foi tudo... Ou seja, você não teve, na época você não teve problema em complementar com o laudo de avaliação porque estava acabando. Mas... Porque eu caí na transição. Mas é até melhor se você tá com um trabalho e vai fazer essa transição de carreira para complementar. Por que melhor? Porque você vai se sentir mais seguro. No meu caso, eu fui. Mas, por exemplo, às vezes você começa a trabalhar para o banco e demora ali uns 50, 60 dias para você fazer o primeiro recebimento. Depois é todo mês. Mas quando você inicia, às vezes demora um pouquinho mais, até mandar prestação de contas e tal, questões burocráticas. E aí, se você não tem nenhum do seu trabalho, né, você tem esse buraco. Agora, no meu caso, eu tinha esse buraco. Agora, se você tem um trabalho e vai iniciar essa carreira de uma forma segura, você já tem como se manter. Então, o que vier é para acrescentar o seu salário, na verdade. Mas aí, por exemplo, você falou que quando você apresentou a pasta técnica, foram 6 meses até começar a cair o serviço, a chegar o serviço nos e-mails. Esse é o mesmo tempo agora? É igual para todos os bancos? Não, como que funciona? Não tem como a gente prever, na verdade. Isso é um investimento, na verdade. Você faz um investimento, você sabe que se você fizer tudo certo com o guia, você vai entrar, mas você não sabe qual vai ser a data. É um investimento realmente. Ou seja, pode demorar 6 meses, como pode demorar 1, 2 ou 3? É isso? Pode ser. Pode ser. Assim, no meu caso, quando aconteceu comigo, eu mandei a peça técnica, 6 meses depois houve as convocações e 1 semana depois começou a chegar serviço. Ou seja, se eu não estivesse preparada, eu não ia saber, não ia conseguir chegar ao serviço. Ou seja, 6 meses é o prazo que o banco te deu para falar para você, olha, você foi aprovada. Isso. Você vai começar a trabalhar conosco e nós vamos começar a te encaminhar serviço. Isso. Não sabemos quando vamos começar agora a te encaminhar, ou melhor dito, você não sabe quando vai começar a receber. Isso. No meu caso, foi 1 semana depois. Aí você recebeu o e-mail que você foi aprovada na Caixa e 1 semana depois de que você ficou sabendo, vou começar a trabalhar, 1 semana depois você já começou a receber serviço. E nesse mesmo mês, nesse primeiro mês que você começou a receber serviço, foram assim 30 começaram a chegar no primeiro mês. Sim. Agora, no teu caso, você estava acabando os projetos, mas para uma pessoa que quer complementar a renda hoje e está trabalhando, vamos dizer, para uma construtora, que normalmente são 8 a 9 horas, em alguns casos até sábado. Sim. Acho que quebra um pouco a perna, não quebra, para trabalhar, para fazer isso com a Caixa. E como seria a melhor transição para... É por isso que o momento ideal é agora. Por quê? Porque a Caixa a gente não sabe quando vai abrir edital, e os outros bancos que têm uma demanda menor, sim, estão com editais abertos. Então, a minha fala, trabalhar com o que a gente tem nesse momento, vai ser somar demandas dos bancos que nós temos nesse momento. Como são demandas menores que a da Caixa, é perfeito para o momento de transição. Porque não vai chover 30 laudos no primeiro mês, possivelmente. Se chover, ótimo, mas possivelmente. Nos outros bancos. Nos outros bancos. Mas vai
cair a demanda necessária justa para você fazer o complemento da sua renda, se você já tem um trabalho aí para poder engordar o seu faturamento. Você aproveita isso para, vamos dizer, colocar em prática, para entender o funcionamento das cidades que você estiver atuando, para você entender a dinâmica dos bancos, se sentir seguro, e quando abrir da caixa, você já vai estar prontíssimo, assim, treinadíssimo no dia a dia mesmo. Então, assim, uma pessoa que caiu de paraquedas aqui e quer saber, nossa, que legal essa área, posso complementar com o que eu já estou fazendo e chegar a atingir os R$10.000 por mês. Exato. Aí, nesse caso, então, qual que é, de maneira resumida, qual que é o passo a passo que você orientaria e por quê? Ou seja, certo. Se você está trabalhando, faz assim, começa por aqui. Olha, o que eu oriento, me colocando na pele da pessoa, né, que eu acho que essa é a forma mais correta, com segurança, você tá trabalhando com um projeto, uma execução, seja onde for, numa construtora, dedica a se capacitar durante esse tempo, agora, aproveita os editais que estão abertos. Então, o que é se capacitar? Você não precisa de pós para trabalhar com laudo de avaliação, você não precisa de concurso, você precisa preparar uma pasta técnica muito afinada, onde vai ter, o que é essa pasta técnica? Onde vai ter um laudo ou 2, dependendo do banco, de avaliação, vai ter todos os documentos que os editais, onde que você quiser entrar, solicite, vai ter o CNPJ, ou vai preparar uma parceria com alguém que tenha CNPJ e você já conheça, com uma porcentagem justa, vai fazer todo tirar RT de cargo-função, fazer toda a parte documental e preparar o laudo de um jeito que a gente já sabe que o banco pede, né, com todas as justificativas, enquadramento da norma de avaliações, e vai usar essa pasta técnica e mandar para o credenciamento. Você continua a sua vida trabalhando, você faz isso, se você fizer isso meia horinha por dia, talvez no final do dia, você já consegue montar a sua pasta técnica, né? Desde que você tenha um guia, senão você vai levar meses para conseguir fazer isso, e acredito que não dê certo ainda, e não é porque eu tô só falando, é porque eu não vejo pessoas conseguindo entrar. Até esses dias falaram pra gente numa das aulas de mentoria. Sim. Falaram, sei, meu marido fez uma pós e tentou algumas vezes e nunca conseguiu. Agora eu que estou fazendo a mentoria, ele fala, aprende tudo aí que eu vou. Porque o foco, né, o nosso foco é direcionar para você entrar no mercado. É fazer essa ponte para você conseguir entrar no mercado e faturar. E isso sabendo o laudo de avaliação, que é a parte técnica, claro, né? Mas quando a pós em si, a gente fala muito sobre isso, a pós em si ela não te prepara para o mercado dessa forma, não te ensina o que é a parte burocrática. Depois você sai e fala, nossa, mas o que é essa pasta técnica que eu tenho que montar? Que documento é esse? Nunca vi na vida, certidão de concordata, Jesus Cristo. Então, mas voltando para o começo, de como começar, assim, sim, prepara a pasta técnica, vai nesse banco, porque não tem tanta demanda, aí você consegue complementar com o teu trabalho atual e você consegue faturar tanto. Certo. Como que é esse passo a passo, então? A pessoa já ainda estando trabalhando em outra empresa, sim, né? A pessoa está trabalhando, a pasta técnica, ela vai precisar montar um laudo com grau de fundamentação dentro da norma, com todos os enquadramentos. Os documentos, né? Ela precisa ter o CNPJ, se ela for entrar por conta própria para ter faturamento de 100% do líquido. Ou ela vai fazer a parceria e precisa de RT de cargo-função, ela precisa da RT do laudo, ela precisa dos documentos pessoais dela, precisa comprovar através de um certificado que ela teve uma capacitação de laudo de avaliação, que é, por exemplo, o que nós oferecemos, capacitação de avaliação, certificado de graduação e cada especificidade do próprio edital. Então ela monta essa pasta, ela vai encaminhar, na maioria das vezes, pelo site do credenciamento, vai encaminhar essa documentação e vai aguardar. Enquanto isso, ela vai mantendo as certidões dela atualizadas, principalmente quando os editais falam sobre SICAF, que estão sistemas unificados de documentação, vai vivendo a vida dela, trabalhando e vai mantendo as certidões atualizadas.
vai receber a convocação. Ela recebe a convocação, igual tem saído do BNDES, recebe a convocação. Beleza, ela sabe que ela vai ser chamada. E aí depende de cada banco. Pode ser que ela seja chamada um mês depois, pode ser que ela seja chamada semanas depois, uma semana depois, ou pode ser que ela seja chamada 2, 3 meses depois. Ela vai, quando ela for chamada, ela vai receber no e-mail dela um contrato para assinar. E ela assina esse contrato, envia esse contrato assinado por e-mail, ou por Sedex, a maioria das vezes, na verdade, é por Sedex. Envia o contrato por Sedex e vai aguardar chegar a demanda. E aí o trabalho chega no e-mail, ela já começou a trabalhar, já tem um contrato para 5 anos. E aí vai depender da vida pessoal de cada um. Ah, beleza, senti que a demanda tá legal, quero trabalhar exclusivamente com laudos de avaliação para eu poder crescer mais rápido, expandir e tudo mais. Beleza, aí ela vai trabalhar. Ou senão ela vai conciliar e fazer aos finais de semana a avaliação, as vistorias. E qual que tem um prazo que dá o banco para você fazer o laudo? Ou seja, vai chegar no e-mail da pessoa. Uhum. Que prazo ela tem para entregar esse laudo? A maioria dos bancos trabalham com 4 dias úteis ou 7 corridos, eles dizem, né? Então, 4 dias úteis, muitas vezes pode não cair no sábado, mas quando a gente coloca 7 dias corridos, que é o que os contratos trazem, você consegue trabalhar no sábado, porque a cada 7 dias é um sábado. Então, você consegue fazer as vistorias no sábado, como eu disse, né? Agendando certinho, sem pegar as pessoas no susto, né? E na vistoria, e agendando você consegue. Aí você faz a vistoria, você deixa chegar várias vistorias para você otimizar a sua rota. Caso, né, esteja vindo, igual você falou, pode ser que venha uma do BNDES por semana, mas no final do mês vai ser R$6.000. Uhum. Então, se vier uma por semana, você vai fazer uma vistoria por sábado. Se vier, por exemplo, vamos supor que seja Banco do Brasil, veio 2, 3 na semana, você vai, ou veio uma do BNDES e 3 do Banco do Brasil. Você vai juntar elas, porque possivelmente eu aconselho pegar vários bancos, mas uma mesma região para você usar a mesma rota e ganhar ali. Otimizar financeiramente, você faz a rota de vistoria, com todas as vistorias agendadas, volta para o seu escritório, home office, com as fotos, com as fichas de vistoria preenchidas, senta, faz a sua coleta de dados, e aí você trabalha no horário, você faz seu horário, você pode fazer isso à noite, pode fazer isso na hora do seu almoço. Quando a pessoa chega depois do trabalho, dá para fazer a coleta de dados, montar o laudo, porque aí não é mais o laudo... se ela não se habilitar para essa atividade, não vai ser aquele laudo completo, de muitas folhas que ela vai fazer para entrar. Esse tem que ser o melhor laudo da sua vida. E depois, claro que você vai trabalhar com qualidade, mas se for o laudo simplificado, são laudos de 4 folhas, entendeu? Ou seja, começar pelos bancos que têm editais abertos hoje, que não é a Caixa. A vantagem que tem é que, por ter uma menor demanda, o BNDES não, na verdade, porque ainda não sabemos a demanda, né? Mas assim, permite que a pessoa consiga complementar com o trabalho que ela tem. E isso serve também como uma experiência como preparatória para quando o edital da Caixa abrir. Totalmente, porque essa pasta técnica que a pessoa montar agora, ela pode usar a mesma. Ou seja, você vai estar prontíssimo, né? Você já vai ter o seu certificado de capacitação de avaliação, já vai ter a experiência para entrar de forma segura, para fazer maior quantidade em um mês, e vai enviar essa mesma pasta que você já tem e que você já sabe que foi aprovada por outro banco, então a sua segurança para entrar vai ser muito maior. Porque você vai enviar uma pasta que, claro que as análises podem ser diferentes, porque são pessoas, a gente não tem como controlar que vai te analisar, mas você já teve a sua pasta aprovada por outro banco, muito possivelmente vai ser aprovado pela Caixa quando abrir também. Porque o tempo que dá a Caixa de quanto que é, ou seja, abre o edital da Caixa, eles avisam normalmente qual que é o prazo que você tem para entregar a documentação. Coisa de um mês. E como se a pessoa não chega com... Qual que é a facilidade de preparar toda a documentação para a Caixa se você está começando aí descobrir a área de laudos de avaliação? Prepara agora, gente. Abriu hoje o edital da Caixa. Dá, mas é muito melhor já se você já tem tudo pronto? Olha, eu quero, vamos dizer, criar profissionais que se preparem antes, porque eu quero que entregue documentação com qualidade.
Porque senão você fica à mercê do tempo. A chance de errar é muito grande, de fazer conferência praticamente em um mês. Se você não tem experiência, acabou de descobrir laudo de avaliação, e precisa mandar assim correndo, você consegue fazer. Mas vamos supor que você já tem o seu trabalho e vai fazer só à noite ou final de semana, você vai conseguir fazer, mas você vai conseguir conferir certinho, sabe, antes de mandar? Então, assim... Tira a tranquilidade. Você precisa de um tempo para te dar tranquilidade e segurança, se capacitar direito, porque a gente tem que trabalhar de uma forma responsável, né? Até pra você... Poxa, você não vai ser qualquer profissional, né? A gente tá falando com avaliadores que vão trabalhar de uma forma que consiga aumentar a demanda, que consiga ter capacidade argumentativa, que consiga se firmar no mercado e crescer nos setores. Então, para isso, você não pode entrar, vamos dizer, vi essa área, nossa, é só mandar aqui, tá ótimo. Então, é por isso que eu falo muito sobre ter um guia. Sobre ter um guia que vai te dizer, olha, faça a documentação desse jeito e tal, porque aí elimina a sua parte da conferência. Aí sim fica mais fácil de você produzir em um mês. Mas você tá falando... você já tem uma orientação. Tá, mas eu acho, pelo que você fala, eu acho que tem outros riscos implícitos aí. Se, por exemplo, você entra numa área, alguém te faz o laudo, para começar. Não, mas alguém te faz o laudo. Aí você entra. Acá já vamos supor... Isso é errado, né? Não, logicamente que é totalmente errado. Mas o risco depois... Porque assim, você me faz o laudo para eu entrar. E eu entro na caixa. Não, não faria. Depois... Mas tudo bem, pode colocar hipótese, vai. Que egoísta que você... É louco, é ético isso, mas tudo bem, vai. Que Ariana. Enfim, aí... Você me faz o laudo, só que qual que é o risco depois? Porque se eu começar a receber 30 laudos por mês, eu vou precisar de ter experiência para fazer. Qual que é o risco de eu não saber fazer o laudo uma vez que já entrei? Olha, se você produzir a sua pasta técnica sozinho, primeiro que o risco de entrar, a chance de entrar é muito pequena. E depois que você entra, além vamos dizer, de entrar, tem o funcionamento dos bancos. Cada banco tem um funcionamento. Então, lá dentro, você tem que prestar contas, você tem que mandar um e-mail no formato que o banco trabalha. Você tem várias coisas, além de algumas orientações internas. Então, o que acontece? Se você entra sem nenhuma, vamos dizer, sem nenhuma orientação, no escuro, você vai ter que entrar e vai ter que se formar com uma rede de apoio. Não, mas assim, uma vez que eu já entrei. Entrei. Qual que é o risco de eu fazer mal um laudo? O risco é você ter uma penalidade, ser suspenso, esse tipo de coisa, se você não fizer da forma adequada. Mas porque quando você entra tem um tempo de contrato com que tem uma duração, tem um contrato, quanto que é a duração do contrato com o banco... Aí tem risco de barrar e falar você está suspenso ou você está expulso da instituição. Como que funciona isso? Você tem o contrato de 5 anos, mas todo contrato tem ali. Se você descumprir as regras, você tem penalidades, que podem ser os afastamentos por tempo indeterminado, pode ser afastamentos de 1 mês, 2 meses, enfim. Então, o risco é você errar uma avaliação, né, e ser penalizado. Eu acho que aí temos... Eu acho que é um bom momento para encerrar. E deixar aí uma pergunta. Você já sofreu uma penalidade trabalhando para banco? Tcharam! Fica para a próxima live. Um abraço, gente. Até mais.